Muito bem, senhoras e senhores, estamos juntos aqui em mais um Mercado Business aqui pela sua Play Hits TV. Que coisa boa encontrar você, sempre um papo bacana durante tantos encontros que a gente tem aqui em nosso canal, também lá na Hits FM 103.1. Hoje não podia ser diferente, né? Um dia bem agitado hoje. E hoje a gente recebe aqui Luiz Fernando Câmara, ele que é o CEO da Vox2U, uma rede aí incrível que temos franqueados, inclusive aqui em Recife, que a gente vai bater um papo em outro momento com o franqueado de Recife. Presidente, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado, André. Prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi que tudo começou, essa rede incrível aí, Vox2U, por que do nome Vox, por que do nome 2U, de onde você é? Você é de Cravinhos. Cravinhos é a metrópole do interior de São Paulo. Brincadeira, cidade de 30 mil habitantes. Comecei minha vida em Cravinhos vendendo sorvete na rua. Sério, cara? Vendia picolé 50 centavos, ficava com 20 de lucro. Foi uma experiência que me marcou, porque portas se abrem, outras portas não, e você vai aprendendo a lidar com o não, com a rejeição. Depois fui vender salgadinho, e aí me emancipei com 17 anos para montar uma farmácia lá em Cravinhos, depois montei uma segunda drogaria. E aí, André, vendo como é difícil competir no setor farmacêutico com grandes players, fui buscar fazer outras coisas, né? Então criei uma empresa de eventos empresariais, e na empresa de eventos empresariais, eu via que muito empresário às vezes tem uma Porsche na mão, mas na hora de vender, vende como se fosse um Fusquinha. E aí surgiu a ideia de criar um curso de oratória para atender essa demanda de business, essa demanda de empresários que precisam vender, liderar, se comunicar bem. Mas aí você viu que isso era um caminho a ser tomado, um mercado a ser explorado, porque você teve esse sentimento lá na sua cidade. Mas você, por exemplo, você é um cara, deve ter o quê? Seus 17, 18 anos. Hoje? 33. 33? Não, não parece não, rapaz. 33, né? Parece ter menos, viu? Parabéns. Gentileza. Mas aí mas vamos lá, você estudou, começou sua vida de estudante, normal, por lá mesmo em Cravinhos. Estudante em Cravinhos, e nunca fui o aluno mais inteligente da sala, nunca fui o mais esperto, mas eu acho que eu sempre fui o primeiro a levantar quando eu era derrubado. Olha aí, isso é importante. Sempre tive muita resiliência, né? E o empreendedorismo, ele exige muita persistência, resiliência. E aí eu percebi que para conquistar a independência financeira eu teria que ter um negócio próprio. Sim. Então eu sempre tive aquela ânsia de querer conquistar a independência financeira, de querer ganhar dinheiro, de querer fazer a diferença na vida das pessoas. Na época, com 16 para 17 anos, peguei a revista Forbes. Tava lá o Eike Batista em primeiro, o Jorge Paulo Lema em segundo. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aprender com eles. Por acaso eu mandei um e-mail pro Grupo BX em 2010. Não sei quem que foi o maluco que encaminhou pro Eike Batista. O Eike, na época, era o 7º homem mais rico do mundo. Sim. Me convidou para ir lá. Fui almoçar com o Eike. E aí eu voltei inspirado, pensando em criar projetos que pudessem ser escaláveis. Então, essa foi a premissa, né? A farmácia foi o início, né? Foi o início de muito aprendizado, né? A gente conseguiu ter êxito. Eu falo que na vida do empreendedor sempre ela é norteada por muito fracasso. E hoje, né, André, tem tanta gente falando de sucesso. É verdade. E aí quem tá, às vezes, vendo um podcast fala, poxa, minha vida é tão difícil. Porque o cara vê no Instagram, né? Todo mundo é mais inteligente que você, todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais esperto, todo mundo é mais rico. Verdade. E a vida real não é assim. A vida real é cheia de muitos fracassos, né? Eu fracassei na minha primeira farmácia. O contador errou numa licença e eu não consegui inaugurar a farmácia. Tive que levantar dinheiro com agiota na época para conseguir sobreviver. Então, o empreendedorismo ele é uma guerra, né? E tendo alguns empresários por perto, né? O Ike foi um que me ajudou muito com conselhos, com mentoria. O Jorge Paulo Lema foi outro. Da Ambev, Burger King. O Ike só tinha grana para emprestar, né? E aí surgiu, né? Tava com 19 anos, 2 farmácias. E aí surgiu a ideia de tentar diversificar um pouquinho para achar algum nicho que pudesse ser escalável, né? Então essa era a minha grande ambição, né? Os teus pais, assim, sempre apoiavam isso? Como é que eles enxergavam? Porque geralmente os pais têm aquele desejo, né? Não, eu quero que meu filho, eu vou querer que o Luiz, amor, ele seja médico, seja engenheiro, seja advogado. Geralmente os pais fazem planos para os filhos, né? Exatamente. Mas aí você fugiu um pouco dos desejos dos seus pais ou não? Foi difícil, porque meu pai, ele foi fresador de máquina a vida toda.
quando meu irmão nasceu, em 82, ele foi demitido da empresa, foi plantar tomate numa horta. Aí depois ele voltou para a empresa, quando eu nasci, em 90, ele foi demitido de novo. Cara, é só vocês dois irmãos? Só nós dois. E minha mãe não trabalhava na época, né? Ficava em casa cuidando dos filhos. Então a família, classe média baixa, tios são pedreiros, alguns operários de fábrica, não tem nenhum empresário na família. Então quando você vem com essa ânsia de querer sonhar, né? Você acaba indo contra o status quo, né? De você trabalhar para pagar contas, 44 horas semanais, o regime CLT. Então eu tive muito ceticismo, não só da família, mas até de amigos, né? Chamavam de maluco, né? E depois, quando você consegue ter os primeiros resultados, aí o pai e a mãe vai ganhando mais confiança e começa a apoiar. Mas o começo foi bem delicado, né? Como foi a história? Conta um pouquinho da história do sorvete. Por quê? Porque você gostava de... Não. Porque geralmente, né, eu gosto de sorvete, então eu vou vender aquilo que eu gosto, né? Fala um pouquinho dessa história do sorvete. Essa história foi bacana. Eu tava jogando futebol com os amigos na rua, e aí resolvemos comer lanche. Não tinha dinheiro para comprar lanche. Aí a primeira coisa que veio na cabeça foi vender picolé na rua. Lá em Cravinhos tinha um senhor que ele alugava os carrinhos de picolé para as crianças, para os jovens. Sei. Você podia ir lá pegar o carrinho. Se você não apanhasse na rua e ficasse sem estoque de sorvete, que normalmente acontecia, se você conseguisse vender, dava um dinheirinho ali. Então foi isso. Foi mais uma brincadeira mesmo de criança, né? De querer. Os pais te davam força. Achava uma loucura isso, né? Interessante que lá chama picolé também. É. Lá chama sorvete picolé. Sorvete picolé. Picolé. Picolé de palito. De palitinho, né? Aqui tem uns nomes também bem peculiares, né? Dudu, chup-chup, tem uns nomes bem diferentes aqui no Nordeste. Você nunca veio no Nordeste, né? Não, você já esteve no Nordeste, mas em Recife a primeira vez. Recife a primeira vez. Nós temos operações aqui que são um sucesso. Escola em Recife Boa Viagem, em Casa Forte. Está montando a terceira em Caruaru agora. Os franqueados aqui são maravilhosos. Já impactaram 500 alunos em 1 ano e meio de operação. E conta então um pouquinho pra gente. São mais de 140 unidades espalhadas aí pelo Brasil. Como está essa rede de negócios? Né? O primeiro eu queria saber o porquê do nome Vox to You. Eu imagino, a gente é de rádio, né? Trabalho em rádio há 30 anos. Então a gente já imagina que o Vox vem de voz, alguma coisa assim, mas eu queria que você, nada melhor do que o CEO para falar sobre isso. André, eu acredito que a maior inovação da humanidade foi a linguística. Porque sem a linguística, sem se comunicar, a gente não teria construído avião, não teria construído navio, não teria construído esse smartphone. Hoje nós temos poder aqui em mãos, mais do que um presidente dos Estados Unidos tinha na década de 90, verdade. Tanto de informação que a gente tem aqui. Verdade. Só que sem a oratória, sem a linguística, nada dessas inovações teriam acontecido. E aí a ideia da Vox to You veio de voz para você, que remete a um protagonismo, né? De você poder, através da sua voz, ela é um meio para você realizar os seus sonhos. Então ela é um meio para o empresário vender ideias e projetos através da oratória. Para o advogado fazer uma sustentação oral na frente do juiz, vender o serviço jurídico, para o médico ter mais clareza na hora de passar uma medicação e receitar, fazer um prontuário para o paciente, ou dar uma palestra. Então a oratória, até para conquistar alguém, a gente precisa se comunicar bem. Né? Tem que ter uma boa comunicação, senão o chaveco não funciona. Exatamente. Então a Vox to You nasceu daí. O que existia antes da Vox to You no mercado eram grandes profissionais, que eu respeito muito, que davam um treinamento de oratória, mas era sempre a persona específica. Por exemplo, em São Paulo temos o Reinaldo Polito, que é muito bom, acho ele genial, e ele foi um cara que disseminou a oratória por todo o Brasil. Mas a nossa proposta foi diferente, André. A nossa proposta foi criar um método de ensino que seja replicável, com marca. Por isso que hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, temos 450 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão, aqui na Vox to You em Recife, Boa Viagem, lá em Roraima, perto da Venezuela, em São Paulo, Goiânia, praticamente em todos os estados brasileiros. E porque nós conseguimos criar um método e uma engenharia pedagógica para realmente transformar as pessoas com 80 técnicas. Daí surgiu, né, ter criado uma marca forte, porque a nossa ideia foi realmente, obviamente como empresário, eu vi que, obviamente, seu programa é de business, para gerar equity valuation para o franqueado e para a franqueadora, né, tem que ser marca e método, tem que ser algo institucional.
mas para transformar a vida do aluno também. Sim. Então, o nosso modelo hoje é de academia de oratória, o aluno fica ali 12 meses treinando desde princípios básicos de linguagem não verbal, modulação de voz, analogias, metáforas, até a alta performance, como se preparar para um debate, como gravar um podcast com impacto, usando storytelling, analogias. Então isso acaba facilitando e mudando a vida de muitas pessoas. E eu queria saber de vocês, além da confiança e a oportunidade, né, que a oratória proporciona, você falasse um pouquinho dos benefícios da oratória. Porque muita gente talvez não conheça o porquê da oratória em si, é aquilo que você disse, né? O que a gente conhece geralmente são profissionais da área de oratória que dão, né, com suas expertises, os cursos e as mentorias e as palestras e os workshops da vida que tem. Né? O interessante foi você transformar isso em um padrão, né, para que seja aplicado em todos os lugares. Né? Assim, eu fico tentando imaginar esse grande diferencial do teu negócio, porque como você disse, eu particularmente eu não sabia que existia uma empresa específica Sim. e exclusiva somente nesse nicho. Porque você imagina que uma coisa talvez seja uma coisa, num bom sentido, por favor, tão pequena, não é apenas aprender a falar. Não é cultural, né? Não é cultural, você vê vários tipos tipo de negócio, de franquias, e aí você fica, oratória é apenas o ato de saber falar em público ou alguma coisa assim. Não é só isso. Imagino você ter desenvolvido 80 técnicas, como você colocou, para que as pessoas possam encontrar seus caminhos nisso aí. A grande essência, André, é que eu sempre fui obcecado em criar um produto de qualidade. Porque muita gente me procura para empreender, querer ideias do empreendimento. E eu falo para o jovem empreendedor, seja obcecado em criar o melhor produto. A nossa obsessão sempre foi, junto com um time de pesquisa em desenvolvimento, não foi ser a maior rede de escolas de oratória do Brasil. Isso foi uma consequência, né? Hoje nós temos ativos 55 mil alunos. Em números, isso representa 77% do estádio do Maracanã lotado. Olha aí. Então, isso é os alunos que estão em atividade hoje. Mas a nossa obsessão foi criar o melhor produto de oratória, justamente porque você falou. Uma, que não é cultural, fazer um curso de oratória. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu sei falar, vou fazer um curso para aprender a falar. Só que a fala tem poder. A palavra tem poder de você salvar uma vida, de você destruir uma vida, de você fechar um negócio, de você perder um negócio. O tempo todo. Pasta de dente eu uso 3 vezes por dia. E a palavra oratória eu estou usando a cada minuto, a cada segundo. Seja na hora de mandar um áudio no WhatsApp, na hora de gravar um vídeo para o YouTube, fazer uma live, fazer um podcast. O tempo todo eu uso a palavra. E aí o que aconteceu? Que foi uma grata surpresa isso. Sim. Essa obsessão de criar o melhor produto, o aluno sente o retorno do capital investido a cada aula. O aluno vem aqui na Voxu de Boa Viagem, Sim. ele vai estar um espaço ali, quantos metros quadrados tem ali? 500 metros quadrados, 4 salas de aula, ele vai ter uma academia para ele fazer uma aula por semana de 3 horas. Se ele falta, ele pode repor a aula, se ele viu uma técnica que ele gostou, ele pode fazer de novo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. E sabe o que é fascinante? O retorno sobre o capital investido. Por quê? Eu vim aqui numa aula na Voxu, treinei técnicas de modulação de voz. Quero encantar uma pessoa, diminua o tom da voz. Quero chamar para ação, aumento o tom. Se eu usar pausas, minha fala fica mais coloquial, mais impactante, e eu vou vencer alguns vícios de linguagem que todos nós temos e às vezes nem percebemos. Fui pro palco, treinei, pratiquei, me diverti com os alunos. No dia seguinte, eu estou no café da manhã com a minha esposa, eu estou usando a técnica de modulação de voz e estou vendo o resultado. O advogado vai fazer uma sustentação oral na frente do juiz, ele usa a técnica e já vê resultado. Por isso que o nosso NPS, para quem nunca ouviu falar de NPS, é um Net Promoter Score, que analisa, né, o índice de satisfação do teu cliente. Com uma pergunta simples, de 0 a 10, qual que é a probabilidade de você recomendar esse serviço ou produto para um amigo ou familiar? André, a Apple tem um NPS de 77, Nike 80, Voxu 96. 96% dos alunos são promotores, porque realmente transforma a vida das pessoas. Essa é a grande diferença de uma academia de oratória comparada a um curso que o cara vai lá, fica vendo um professor falar, um palestrante, e depois vai fazer uma prova. Ele vivencia e sente o retorno.
E esse retorno você sente no dia a dia, presidente? Porque, assim, deve ser interessante para você, você deve se parar e ficar perguntando até onde você chegou, né? Hoje em dia, com essa rede incrível da Vox2U, onde você para e pensa, hoje em 2023, né? Toda a tecnologia, mudou alguma coisa? Tem quanto tempo de Vox2U? A Vox2U nasceu em 2015, a primeira escola no interior de São Paulo, se tornou franqueadora no final de 2017. Mudou muito de 2015 para 2023? Você teve que fazer alguns aprimoramentos para acompanhar esse universo do digital, esse universo da tecnologia? Muito boa sua pergunta. O produto de oratória que nós criamos em 2015 não existe mais. O de 2017 também não existe mais. De 2019, das 80 técnicas, talvez umas 30. Nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento que fica melhorando o método de ensino constantemente. Agora mesmo, os alunos que fizeram Vox2U aqui em Boa Viagem, fizeram o Academy, que é nosso principal produto, em começo de 2024, é lançado o Academy 3.0, que é a versão atualizada desse produto, igual a Apple. Sim. Manda aqui a atualização do iOS. Isso. 3.0, 4.0, assim, nosso método de ensino é assim. Ele está em constante mutação, até porque o mercado vai mudando, né? A pandemia foi algo que forçou nós usarmos técnicas de oratória para podcast, para gravar live. Sim. Então a gente está sempre melhorando o método de ensino, constantemente. E vocês tiveram que fazer... tem o presencial e tem o online de vocês. Isso. Explica qual é a diferença disso. A plataforma online é para quem não tem Vox2U numa cidade próxima. Por exemplo, hoje nós temos alunos em 12 países na nossa plataforma online. O aluno assiste aula no aplicativo, ele grava um vídeo, sobe na plataforma e recebe feedback do professor. É bem prático também. Mas tem 8 mil alunos, comparado ao presencial, que tem quase 60 mil. Por que o presencial é maior, André? Porque nós estamos indo na contramão disso. Você indo para o palco uma vez por semana, sentindo aquele friozinho na barriga de 15, 20 alunos te olhando, essa socialização, ela é insubstituível. Tanto que, para você ter ideia, uma escola de idiomas, normalmente, tem um churn, uma evasão, que é o aluno que compra o curso e desiste no meio do caminho. Depende, tá? Pode variar de 40% a 60%, dependendo da rede. A Vox2U, com oratória, o churn é 2%. Incrível, né? É muito baixo. E você acha que isso se deve a quê? A essa experiência que o teu aluno tem diferente ao participar, ao entrar em uma das unidades da Vox2U? A gente sabe que você é um cara muito preocupado com a qualidade e seguir o padrão, né? E como é que isso funciona? Olha, nós como empreendedores sempre temos que ter referência. Quando nós concebemos o modelo de negócio, a grande ambição era a seguinte: se existe 20 mil escolas de idiomas no Brasil, por que não uma rede de oratória que é tão importante quanto falar inglês? Só que a oratória talvez é até mais importante porque, como eu falei aqui, para não ser redundante, eu estou usando todo momento a oratória. Sim. Hoje a nossa referência é Disney. Por quê? Eu estou preocupado com a experiência do aluno. E isso que gera um encantamento. Por quê? O aluno ele tem um material didático, com conteúdo pedagógico muito rico, as apostilas, QR Code na apostila para ele ir para o aplicativo e ter conteúdo complementar, mas a mágica acontece na Vox2U de Boa Viagem, por exemplo, no ambiente, nas dinâmicas, na prática, nas técnicas, na experiência. E o principal, eu aprendi storytelling hoje, vim para o podcast, começo a praticar técnicas de storytelling aqui. O aluno se sente com o ROI, com o retorno. E vocês têm isso em todas as unidades, né? Essa 100%. linha 100% é importante ter esse hoje, contato, né? 450 professores dando a mesma aula com a mesma qualidade. Eu chamo isso, André, de engenharia pedagógica. Eu gosto de ciência, né? Eu até fundei uma outra empresa na área de genética. Mas a ciência é magnífico, né? Então tá ali, ó. O que o professor fala nos primeiros 5 minutos de aula? Qual dinâmica ele vai fazer? Qual método ele usa? Toda engenharia pedagógica no detalhe. Tanto que o nosso querido amigo e sócio franqueado aqui de Recife, o Dr. Tiago, que é médico, cardiologista, ele foi aluno em Natal. Então o padrão do que ele viu de aula em Natal foi o mesmo padrão que ele replica hoje aqui em Recife, assim como é em Goiânia, assim como é em Ribeirão Preto, São Paulo, no Brasil todo.
Ele, como outros franqueados, né? Doutor Tiago. Doutor Tiago. Doutor Tiago, convidar o senhor para vir aqui bater um papo com a gente. Ele vem, viu? Ele vem, entrar em contato com o doutor Tiago aí qualquer dia desse, para ele bater um papo aqui com a gente também, tanto na rádio quanto no podcast, pela Rádio Hits FM 103.1. O Dr. Tiago, ele ficou mestre em analogia. Ah, foi? E a analogia dele é o seguinte, ele deixou diz ele, né, que como cardiologista ele cuida do coração das pessoas. E na Voxu ele cuida da alma das pessoas. Da alma, olha só que... Fica um romântico, né? Um apaixonado. Ele vai poder falar isso aqui, presencialmente. 140 unidades, presidente. E vamos falar um pouquinho do modelo de negócios e como é que se puder, obviamente, falar de números. Adoro números. Fala um pouquinho como é que está qual a expectativa de faturamento para 2023. 2023 a gente acabou o ano, né? A gente está em outubro. Não, tem 3 meses ainda, a gente tem que trabalhar. Tô pegando no pé aqui da Gabi, a nossa diretora aqui da Voxu de Recife. Gabi, vamos fazer matrícula que tem 3 meses ainda. Ó, a rede está projetando terminar o ano com 75 milhões de faturamento, 2 mil empregos gerados, que é o meu maior orgulho, é saber que 2 mil empregos. Sim. 2 mil pessoas levam o pão para casa graças a uma Voxu, né? Sim. Isso não tem preço. Explica um pouquinho. A pessoa, para ser, sem querer criar concorrência para o nosso franqueado de Boa Viagem, mas para quem quer ter uma franquia da Vox2U, quais são os critérios que você usa, o seu time de fechamento de franquias, usa para ser um franqueado da Vox2U? Eu digo porque por exemplo, agora a gente está gravando aqui em Jaboatão dos Guararapes, né? Depois de Recife, é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco. Sim. Né? Vem Recife, a capital, Jaboatão dos Guararapes, onde tem os seus bairros, os seus municípios, né? E, enfim, outras cidades, né? E as pessoas ficam se perguntando, né? Eu acredito que você já deve ter passado por isso. Você, quando vê a barquinha do Vox2U, pensa, não estou desmerecendo, claro, mas muita gente pode achar que é um curso de inglês. Claro. Né? Você deve ter deparado com essa situação. Muito. Né? E para ser um franqueado da Vox2U, o que precisa? A má notícia é que em Recife, o Dr. Tiago com a diretora Gabi e a doutora Karina fizeram um trabalho extraordinário. Teve tanto sucesso com a primeira unidade que eles estão montando mais 2 unidades aqui e já estão indo para a 5ª franquia em outras praças também. Olha aí. Então já estão com 5 escolas. Aqui não cabe mais Vox2U, mas uma franquia Vox2U, o Brasil é muito rico, né? Sim. O Brasil só não cai no buraco porque ele é maior que o buraco. É verdade. Tem 7 trilhões de pessoas, 7 trilhões de reais, né, disponível no PIB. Eu acho o Brasil extraordinário. Uma franquia hoje, o franqueado precisa ter ambição, gostar de se relacionar com pessoas, de liderar pessoas. A gente faz uma análise, né? E também capacidade de investimento. Hoje uma franquia, ela está variando de 200 mil reais a 300 mil reais, 60 mil de taxa de franquia, 120 mil em torno de montagem da unidade e 90 mil de capital de giro. Hoje, em torno de 300 mil reais uma franquia da Vox2U. A média aí de faturamento de uma franquia em torno de 100 mil reais com 40% de margem de lucro. E uma expectativa de retorno? Payback normalmente 18 meses. Temos franqueados que conquistaram em 12. Muda muito o payback da capital para o interior? Olha, depende muito do tamanho da estrutura, né? Depende muito porque tem escolas que são menores, com um custo enxuto, e ela acaba tendo payback mais rápido. Porém, ela acaba tendo uma barreira de entrada de crescimento depois, né? Agora, tem escolas que são maiores, que ela vai demorar um pouquinho mais o payback, mas é um negócio que vai ter perenidade, né? Você vai ter 4 salas de aula ali que você vai poder... Sim. Eu falo que a Vox2U, André, ela vira uma entidade, né? Passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Sim. O que me deixa mais entusiasmado com esse negócio é que é um negócio que não vai sair de moda. Daqui 50 anos, todo mundo eu vou estar me comunicando, precisando exato. Me comunicar bem. Cada vez mais, né, presidente? Exatamente. Queria que você falasse também, hoje, quantas pessoas em média uma unidade comporta, de funcionários? Eu digo assim, eu sei que você tem 2 modelos aí, uma mais enxuta, uma talvez mais abrangente. Se eu falasse uma média, para que pessoas... A média, 8 funcionários, 7 pessoas. 7, 8, a média. Qual é o critério de professores? Como é que você tem essa questão? O que um professor... É um professor formado em quê? É um professor de português? É um professor que é licenciado? Eu queria entender o porquê. Porque é como a gente está conversando, é uma coisa bem nova. Não, é um professor
para falar de oratória, para ensinar oratória, eu não sei, eu não entendo. Qual é a capacitação de um profissional que é requisitado para ser um professor na Vox2U? O professor da Vox2U é aquele profissional que... Tem alguma graduação? Existe algum critério? Não precisa nada disso. Se o cara for bom em falar, não sei. Ele é que vai aprender o nosso método. Existe um treinamento da Vox2U para esses profissionais. É mais ou menos, tem um direcionamento no processo seletivo que tende a contratar ex-professores de inglês, alguém da área de jornalismo, alguém da área de teatro, alguém que deu aula de português. Então tem essa tendência no processo seletivo, mas ela não é uma regra, porque tem uma engenharia pedagógica e um método de ensino muito bem formatado. Então o professor, ele é contratado, ele vai para Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, fica 5 dias aprendendo 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas, dá aula e acompanha a aula lá em São Paulo. Voltou para a cidade, ele tem o manual do professor com todo o roteiro padronizado da aula, o que ele fala nos primeiros 5 minutos de aula, qual dinâmica ele faz, qual método ele usa, toda a engenharia do detalhe. Tem o nosso portal Extranet, que é a nossa Netflix da oratória, com as 80 técnicas, as 40 aulas e as 140 dinâmicas gravadas para ele seguir. E toda semana o Pedagógico de São Paulo, da franqueadora, acompanha o Pedagógico das unidades para tirar eventuais dúvidas, suprir alguns gargalos. Isso vem dado muito certo, essa ruptura, né? Uhum. A gente acabou tirando aquela persona do super coach, do super palestrante, porque quem que é o protagonista? É o método de ensino e o aluno. Obviamente que o professor é fundamental, né? E ele é bem remunerado, ele é muito bem-vindo, mas o grande protagonista é o aluno. As 80 técnicas ela é muito voltada para o aluno, e com essa engenharia pedagógica a gente consegue ter 400 professores no Brasil hoje, dando a mesma aula e com a mesma qualidade. Mas existe uma capacitação desses professores? Como você disse, vai para Ribeirão Preto, Isso, passa perfeito. 5 dias. É porque eu fico imaginando que, assim, 80 técnicas, eu posso estar falando besteira aqui, né? Mas eu fico imaginando que 80 técnicas em 5 dias para um professor aprender e sair lá capacitado para poder aplicar essas técnicas para os seus alunos, eu não sei. Ah, não, André, você não entendeu. Ele aprende as 80 técnicas, que são 5 dias, mas é um cara que já vem de sala de aula, já é um cara que vem, mas aí você já disse para mim que não necessariamente precisa ser um professor. Exato. Pode ser, de repente, um cara, pode ser um locutor de rádio, que nem pode. eu. Cara você se dá uma aula de oratória, você vai ser espetacular. Não quer isso vai dar um jamais. show, de verdade. Por exemplo, um cara que canta muito bem, ele tem uma dinâmica no palco, por exemplo, a gente tem até uma promoção que a gente tá com o TBT do Safadão, do Wesley Safadão. Então, assim, a gente comanda muito bem palco, né? Então, é 30 mil pessoas, é 60 mil pessoas, que é diferente também, né? Sim. Tem todo um processo. Uma coisa é você estar ali no microfone, tem toda uma galera que está ali para curtir um show, você tem todo um comando, citação de patrocinadores, comando de palco, levantar a galera. Eu fico imaginando, com a sua expertise, com a sua experiência, pessoas que devem ter, obviamente, no teu time, que já tem os macetes para passar para essa... Muito. Porque quando você pega um professor, o cara já meio que na didática, o cara já, não, sou um pedagogo, já tem alguns processos já que fazem parte do universo dele. Mas quando você descobre um talento, um cara que manda muito bem, que seria um excelente professor em uma das suas unidades, como é que é esse processo? Eu fiquei assustado com o setor educacional, que tem faculdade, por exemplo, e não é uma crítica, tá? É a realidade, que o professor tem que preparar a aula. E o MEC vai lá e carimba aquele negócio. Eu fico assustado porque não tem padrão. Concorda? Que se o professor tem que preparar a aula, não tem padrão. Na Vox2U nós fugimos e fomos na contramão disso. O professor, ele tem aquele inicial, a kickoff, que é esses 5 dias presenciais, para ele sentir realmente o ambiente e como que é essas 80 técnicas na prática no mundo real. Mas depois ele tem uma semana para preparar e treinar cada aula que ele vai ministrar. Com manual, passo a passo de cada aula, desenvolvimento com o nosso sistema de ensino online, que ele tem ali as 80 técnicas gravadas para ele seguir o protocolo. Então ele tem um padrão, tem um critério e vocês avaliam isso para poder ir para uma unidade. 100% padronizado. E além disso, toda semana, eu vou dar uma aula agora de analogias. Ele está em treinamento com o nosso professor lá, reforçando o que ele já aprendeu com analogias
repassando todo o conteúdo pedagógico para ele entregar para o aluno de uma maneira no estado da arte. E o aluno realmente ficar apaixonado. Então, se ele não atingir essas métricas ou essas notas, ele não vai para a unidade. Ele não vai para a unidade. Vocês não liberam. Ele não vai. E nós somos tão obcecados com isso que nós avaliamos as aulas e o NPS de cada aula de toda a rede. E graças a Deus, assim, a gente chegou a 96% de aprovação. É muito alto. É incrível esse percentual. Como você que falou, né? É até maior do que muitos cursos de inglês renomados que tem pelo Brasil, né? Exatamente. É incrível esse processo. E só estamos começando. Só estamos começando. 140 unidades, só estamos começando. Vamos aí para 240 unidades em breve, breve, breve. Eu acredito que o Brasil é um país muito grande, né? Então, tem espaço para muita gente. Por falar nisso, concorrência. Tem concorrência para você? Como é que está essa questão da concorrência? Como é que você enxerga isso? Eu, particularmente, eu sou sincero em dizer, eu não conheço. Se tem, eu não conheço, desconheço. Até porque eu acho incrível, né, ter uma faculdade de oratória, né, vou denominar desse jeito, você tem uma escola específica nesse nicho de oratória. É incrível você ter tido essa visão e desenvolver isso e fazer disso de um negócio. Obviamente, como negócio, você é um homem de negócios e tem as suas questões de investimento, mas também se preocupar com a vida das pessoas, né? Como é que as pessoas saem de lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Como é que você está de olho no mercado? A concorrência já em cima? André, eu até faço uma provocação aqui para surgir mais. Sabe por quê? Tem 200 milhões de brasileiros no Brasil. Nem se eu quiser eu vou atender todo mundo. Aqui, quantos habitantes tem em Recife? 2 milhões. Nunca que as escolas aqui vão conseguir impactar 2 milhões de pessoas. Então, eu não vejo concorrência como algo ruim. Eu vejo como algo que vai disseminar o conceito de oratória, que não é cultural no Brasil. Hoje não tem concorrência do formato que nós temos. O que existe hoje é o professor que dá 5 aulas, 10 aulas de oratória, um curso curto, que acaba nos ajudando, porque o aluno sente necessidade demais e fala, opa, agora eu vou numa academia, Vox to You, porque ali eu vou treinar 80 técnicas. Quando eu vou correr uma maratona, eu tenho que treinar 6 meses para ficar pronto para correr uma prova de 42 quilômetros. Com oratória não é diferente. Então, o curso de oratória curto te ajuda muito, mas não te transforma. É o que existe hoje no mercado, curso online de oratória, e cursos curtos de oratória. Eu espero que venha mais para realmente virar cultural, virar algo que... Igual ficou em inglês, né? Então, 220 milhões de brasileiros... Eu acho até que estimula. Você né, com a concorrência, você consegue acelerar. Espetacular. É bacana. Tem mercado para todo mundo. E aí, inclusive, ajuda a... Obviamente, você sendo um talento, como você é, e tendo essa qualidade da Vox to You, eu acho que, inclusive, ajuda a afirmar a marca Vox to You. Como negócio, não vamos ser hipócritas aqui de dizer que não. É até bom que tenha mesmo, porque só assim você vê o quanto isso é bom. Porque você ser concorrente sozinho, será que a Vox to You é boa? Mas só tem a Vox to You. Não tem ninguém, então pode até nem prestar. Não é o caso. É verdade. Eu sei que não é o caso, né? Mas... quando você tem muita gente fazendo, mostra que você realmente é bom, você correndo com outras pessoas. Eu espero que venham mais para disseminar o conceito e eu consegui conquistar minha independência financeira pensando, sabe como? Você já viu aquela música do Leandro, aqui estamos numa rádio aqui, aquela música do Leandro Leonardo, né? Goiânia. Sim, sim. Aí ele conta, né, que ele está descendo e vendo a linda e doce Ribeirão, toda iluminada como o céu no chão. Meu trajeto que eu fazia de Cravinhos para Ribeirão Preto, eu olhava a Ribeirão Preto toda iluminada como o céu no chão, mas eu olhava aquilo e falava, cara, o PIB aqui é 20 bilhões. Eu só preciso de um pedacinho. 0,0,0 para conquistar minha independência financeira, eu só preciso de um pedacinho. Então não dá pra gente achar que a gente vai pegar os 7 trilhões hoje, que é o PIB do Brasil, e não tem como. Que venham mais, né? Graças a Deus tem gente competindo com a Apple. É verdade. Não é? É verdade. Acho que a vida é assim. Mas outra coisa... competir te torna melhor. É verdade, com certeza. E essa técnica que vocês usam na Vox to You é uma coisa exclusiva de vocês. 100%. Existe, eu não sei se seria essa palavra, tipo uma patente disso? Existe um... A gente registra o material, a marca. Tudo isso aí é exclusivo
coloca as referências bibliográficas, né? Quando você vai criar um material didático, você tem várias referências bibliográficas. Vou te contar uma, por exemplo. Tem uma técnica que nós ensinamos na Vox Chuyu, que é o efeito Sarik. Você imagina que aqui, ó, tem uma linha tênue, que de um lado está autoestima, persuasão, argumentação, a boa oratória. Do outro lado, prepotência, manipulação, arrogância. O bom orador, ele chega bem em cima dessa linha tênue aqui, ó. Ele vai falar com clareza, com autoestima, com persuasão, mas não vai perder a honesta e pura humildade. Isso é denominado efeito Sarik, de um livro de um professor de Harvard chamado Adam Grant, que ele contou que uma empresa chamada Bubble foi vendida para a Disney por 50 milhões de dólares, enfatizando defeitos no projeto. Nós pegamos essa peça desse livro e transformamos numa técnica Vox Chuyu. Então são várias peças que nós juntamos ao longo do tempo para criar um método de ensino único. Quando você diz, nós fizemos isso, quem são esses nós? Você e... E um time de pesquisa e desenvolvimento que eu mantenho registrado, pagando salário todo mês. Mas quando você começou não tinha esse time? Não, era eu e um sócio. Ah, era só você e um sócio. Era. E aí, só pequenininho. E aí você com seu sócio, das 80 técnicas, desenvolveram 20? Ah, na época sim. Aí foi aumentando gradativamente. Né? Por isso que pense grande, né? Tem que sonhar grande. É claro. E o mais importante, sabe uma coisa engraçada? Meu primeiro curso de oratória foi um fracasso. Não foi bom. E às vezes o empreendedor que está começando, ele acha que ele vai acertar na primeira. Você fez um produto ruim, melhora o produto e foca em criar o melhor produto do mundo. Isso. Né? A maior companhia de veículos hoje do mundo não é mais a Toyota, não é mais a Ford, não são mais as tradicionais. É a Tesla. Isso. Do querido Elon Musk. O Elon Musk, os primeiros carros não eram o estado da arte que é hoje. Então não tem problema você errar, falhar, desde que você persista sonhando, né? Sempre é possível recomeçar. É verdade, é importante. Queria que você falasse um pouquinho nesse negócio que você já está há um bom tempo. Se você já teve alguma coisa curiosa que você viu, você disse, rapaz, eu nunca pensei que numa franquia lá no interior da Bahia, lá em Recife, ou lá no interior de São Paulo, Santa Catarina, alguma coisa, um fato inusitado. Teve. São Paulo, fui num casamento, chegou a cerimonialista do casamento, falou, Luiz, você fundou a Vox Chuyu, muito obrigado. Eu falei, de nada, salvou meu casamento. Falei, como assim? A cerimonialista de um casamento falando que a Vox Chuyu salvou o casamento dela. Ela falou, meu marido, antes de fazer seu curso aqui em São Paulo, ela usou essa expressão. Ele era um cavalo em casa. Ele não conseguia contornar situações difíceis com as crianças, não era nada sociável com os vizinhos. Depois que ele fez Vox Chuyu, mudou meu casamento. Então, eu não esperava isso, né? Porque a gente criou as 80 técnicas pensando em business, né? O cara que quer vender, quer liderar, quer dar palestra, e a gente viu que realmente muda o lar das pessoas, melhora o casamento. E realmente faz sentido, né? Às vezes o que é óbvio tá na nossa cara e a gente não enxerga, né? Poxa, se eu sou mais coloquial com as palavras, com a minha esposa em casa, meu casamento vai ser muito melhor. Com certeza. Hoje, um aluno que entra numa das suas unidades da Vox Chuyu, existe um padrão de tempo, existe uma formação. Existe. Como é que quanto tempo? Explica um pouquinho sobre a carreira, digamos, acadêmica da Vox Chuyu. O Academy, que é o principal produto, eles são 80 técnicas, 140 dinâmicas, durante 12 meses. O aluno tem ali de 30 a 40 aulas para ele fazer durante um ano. Se ele falta, ele pode repor aula. Se ele viu uma técnica que ele gostou, ele pode fazer de novo, porque a repetição é a mãe do aprendizado. E ele tem uma academia de oratória para treinar. Por exemplo, eu vou ter que dar uma palestra. Ele pode ligar para o professor da Vox Chuyu, marcar uma aula particular e lá treinar técnicas focadas na palestra que ele vai ministrar. O advogado tem uma sustentação oral importante. Já aconteceu, né? Advogado que precisava fazer uma sustentação oral e ele foi lá treinar para ganhar audiência. Então, a essência da Vox Chuyu é vender para o aluno. 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas. E isso em um ano é resolvido? Isso durante 12 meses. Claro. Mas assim, o aluno pode, nesses 12 meses, ser um fenômeno e terminar com 10 meses, como pode precisar de mais tempo? Ele pode usar como academia, frequentar a aula 1 e a aula 7 simultaneamente.
O padrão normalmente são 12 meses, É uma aula por mas semana. não significa que ele não possa passar mais tempo. Ele possa passar mais tempo, porque a gente adora entregar muito mais do que o esperado. Entendi. Vamos falar um pouquinho do evento, vai ter aqui em Recife amanhã. O evento vai ser extraordinário, Vox Experience, vai ser espetacular. Teatro Rio Mar, amanhã no horário da tarde, a partir das 4 da tarde, no Teatro Rio Mar. Todos convidados. Vamos estar lá Vários presentes. palestrantes falando de oratória, liderança, vendas, Quem são os palestrantes? Vamos falar um pouquinho lá para o pessoal que ainda por acaso não comprou o seu ingresso para estar lá. Como é que funciona? Quem vai estar palestrando lá, hein? O palestrante vai ter empresários da área de educação, da área de tecnologia. Thiago Pirinelli, que trabalha com tecnologia, com funil de vendas. Para você que é vendedor, né? Você ter um CRM muito bem formatado. Eu sempre falo, André, que para vencer na vida, você precisa criar probabilidade. Então, por exemplo, eu preciso pegar patrocínio aqui do meu podcast. Eu tenho que criar probabilidade, né? A cada 50 apresentações eu acabo convertendo em 5 patrocínios. Então, você ter um CRM, tecnologia estruturada, é fundamental. Então, vai ter o Thiago, que é fundador dessa empresa de CRM. Vai ter um menino muito bom, o Lucas, na área de vendas. O Guilherme Salles, que foi diretor comercial nosso da Vox Chuyu, me ajudou a construir esse negócio. Hoje ele está numa outra área de vendas, também falando um pouquinho de cultura comercial. E eu vou falar um pouquinho de fracasso, porque tem tanta gente falando de sucesso. Então eu vou contar um pouco da trajetória que o Luiz contou aqui no podcast hoje. Sim. Eu não contei de todos os fracassos que eu cometi. Amanhã, você que está aí ouvindo, vai lá que eu vou falar dos fracassos e como eu superei os fracassos. Pra você ter ideia, com 27 anos eu tava devendo 7 milhões de reais. Caramba! E aí, Paulinho? Devendo 7 milhões. Dói, viu? Dói. As pessoas te ligam, te cobram. Rapaz. E esse é o primeiro Vox Experience, é a primeira edição. É que essa Vox Chuyu aqui de Recife, ela é maravilhosa. É uma das melhores estruturas que nós temos. Eu sempre paquerei a Vox Chuyu. Você precisa ir lá conhecer. Eu passo na porta, porque às vezes, dependendo, porque eu moro em Boa Viagem, e às vezes é meu caminho, né? Eu passo às vezes, eu mudo 2 vezes o caminho, não quero entrar, você não fica, né? Toda vez não vou por aqui para variar o caminho, né? Aí eu entro ali, pegando pela ponte, né? Você sai ali do antigo Big Bom Preço, e aí eu viro à esquerda. Em vez de eu seguir em frente, seria o meu caminho normal para sair na Conselheira Guiar. Né? Aí eu vejo, eu olho assim, bonitinho, o que será, hein? Eu posso te falar uma coisa? Vai lá, você viu eu falando estado da arte aqui várias vezes. A Vox Chuyu Boa Viagem é o estado da arte. Escola linda, maravilhosa. E aí, esse evento é a primeira edição no Brasil. Porque aqui o resultado é tão impactante, tão transformacional para os alunos, que esse evento tem que ser idealizado aqui, né? E criado pelos franqueados daqui. Caramba. Depois a gente vai disseminar por toda a rede. Vai ser maravilhoso. Todos aqui convidados. Tem um apoio. Eu prometo que eu vou estar lá com o meu cabelo um pouco mais penteado. Porque eu desci do avião e vim direto pra cá, cara. Sério? Desci do avião e vim direto pra cá. Não deu nem pra... Caramba, rapaz. Chegou já desembarcando. Mas adorei estar aqui com você. O bom é que é perto também daqui. O aeroporto, né, daqui adorei estar aqui, viu? Energia maravilhosa. É bem tranquilo. Hoje dorme em Recife, tranquilo? Recife. Como é que tá a agenda? Vou palestrar amanhã. Tenho mais 4 conferências pra fazer hoje. Tudo online? Online. No hotel mesmo já entra, já resolve tudo. Depois eu janto aqui com os franqueados. Amanhã estaremos concentrados para o evento. Domingo eu já volto. Coisa boa. Mas gostaria de vir curtir um pouco mais aqui. Virá. A energia é maravilhosa. Virá, com certeza. Recife é uma cidade muito acolhedora. O Nordeste em si, né? É uma terra muito acolhedora. E você, com certeza, sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Bom, olha, você que está aqui com a gente no Mercado Business pela Play Hits TV, a gente bateu um papo aqui com o Luiz Fernando Câmara, que é o CEO da Vox Chuyu, aqui com a gente nesse papo incrível no nosso programa. Presidente. Prazer, André, parabéns, viu? Obrigado. Espetacular. Muito bom recebê-lo aqui. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado. Conte com o nosso programa, conte com o nosso grupo de comunicação aqui, a Rádio Hits FM, o portal Hits News e a Play Hits também. E estamos à disposição. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, inclusive também, além de convidar mais uma vez o pessoal que está em casa, desse uma dica para quem está começando agora no empreendedorismo, você que começou lá no picolé, né, empreendendo, hoje é esse grande empresário de sucesso. Olha, dica para você que está começando a empreender,
Comece pequeno, sonha grande, porque quando você sonha grande, você se liberta de probleminhas, de pecuinhas. Quando você sonha grande, qualquer problema fica pequeno, mas seja obcecado em criar um produto extraordinário. E depois disso, obviamente, dominar vendas e liderança para conseguir aliados, porque sozinho ninguém faz nada. Eu acredito muito em honra, lealdade, pacto, é o que eu tenho com meus franqueados aqui de Recife, com a Gabi, que é diretora aqui, porque sozinho você não faz nada. Tá aí o recado maravilhoso para você que nos acompanha nas redes sociais, aqui na Play Hits. A gente tem um novo encontro em breve. Obrigado por sua audiência.